1 Timóteo capítulo 6, versos de 6 a 12. Juntos. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, sejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tem um livro que conta uma história de um escravo que ia receber a liberdade, e aí então o seu dono lá disse: já que você vai ser livre, você precisa de alguns recursos, então eu vou te dar toda a terra que você conseguir percorrer durante um dia. E aí conta a história que o tal do escravo saiu correndo, né? Bem de manhãzinha, correndo, nem parou para nada. E o que ele conseguiu fazer, ele fez correndo. Já no finalzinho, já quando estava escurecendo, ele estava todo feliz, né? Correu muito. E aí que diz, olha, o sol começou a se pôr, e ele apressou os passos. Aquela campina, aquela floresta e aquele campo tinham que ser seus. À noite ele chegou ao ponto inicial com o seu sentimento de satisfação. Agora tudo me pertence. E a história diz então aqui que ele logo depois caiu morto, fulminado por um ataque cardíaco. O tema que estava nessa história, nessa mensagem é rico, mas morto. Rico e morto. É uma ilustração que pode se encaixar em muita coisa, né? A gente vê as pessoas correndo atrás das riquezas, e riqueza não somente material, no sentido de dinheiro, mas daquilo que atrai o seu coração. E essa busca muitas vezes faz com que a pessoa realmente se torne rica, ou seja, ela consiga alcançar aquilo que ela tanto buscou durante toda a vida, mas cada vez a torna mais morta. Tem uma outra história, diz que foi encontrado um cadáver cheio de tesouros de uma mulher, e ela estava lá, né? E ela foi o símbolo da riqueza, porque conta-se que naquele local houve, acho que uma grande avalanche, um grande desmoronamento. O que se percebe, o que se acha é que aquela mulher, na hora que começou a cair tudo, ela saiu catando as joias e colocando em si, né? Colocando no corpo. Então ela aparece um esqueleto todo cheio de um monte de colares, anéis e coisas, que provavelmente ela buscou vestir ou tentar fazer com que aqueles tesouros não se perdessem, né? E aí ela acabou morrendo, por quê? Porque foi atrás dos tesouros. A mensagem que nós temos aqui em nosso boletim, ela fala a respeito desse texto que nós lemos em 1 Timóteo 6, e com certeza a maior riqueza, né, que nós podemos ter e nós devemos buscar é o contentamento, são os tesouros da fé, os caminhos de Deus. Então não há outro tesouro, outro poder que seja comparável ao Senhor. Até mesmo aparece algumas vezes na Bíblia, né, falando a respeito de buscar ao Senhor mais do que as riquezas, né, demonstrando algo que todos nós buscamos, né, as riquezas, e mostrando que o Senhor é mais do que o ouro, é mais do que aquilo que a gente acha que é alguma coisa, né? E Deus sabe que não é nada. Mas para a gente entender um pouquinho do que é o valor de Deus, ele se compara a alguns tesouros, mostrando que muito mais do que esses tesouros é o Senhor. Os caminhos do Senhor são importantes.
E é óbvia, né, a recomendação do texto, que fala que nada temos trazido para esse mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Portanto, há algo que nós precisamos fazer, é desapegar de tantas coisas, no sentido de fazer delas o nosso objetivo principal, colocar o nosso coração em tantas essas coisas. E o alerta do texto é exatamente a respeito dos perigos, né? Dos que querem ficar ricos, caem em tentação, em cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Ou seja, você começa buscando o seu sustento, depois você começa a amar buscar o seu sustento. Na verdade, com o tempo você vai passar a viver pelo seu sustento, ou pelos tesouros, ou pelo dinheiro, ou, como eu disse, não simplesmente dinheiro, mas aquilo que é o objeto da sua adoração. Romanos 6:23 falam que há caminhos que parecem ser bons, mas dão para a morte, caminhos que nos levam à perdição, nos afastam de Deus. E aqui deixa-se muito claro, né, que é o amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro, o amor à criação, mais do que ao Criador. E essa corrida, ela nos afasta de Deus. No contrário, como diz aqui o versículo 11, tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Então a primeira questão é: foge dessas coisas, foge de qualquer coisa que queira ocupar o centro do seu coração. Não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para a igreja, não tem mais tempo para ler a Bíblia. Cuidado com isso, porque aonde está o seu tempo então? Estou muito ocupado. Então, aquilo que você se ocupa tanto, ele acaba se tornando o seu Deus. Primeiro, então, foge dessas coisas. E depois, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a constância, a mansidão. Foge dessas coisas e segue, né, fazendo o bem, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, faz o bem, anda na piedade, anda no amor, na fé. Ou seja, preencher o nosso tempo com tantas coisas importantes que nós precisamos e devemos fazer. A gente vê essa época, né, do carnaval, a gente pode tirar muitas lições, mas uma das lições que eu estava pensando hoje cedo é em relação ao envolvimento dessas pessoas, né? Quando você olha na televisão uma parte lá daquelas pessoas desfilando, o que você vê? Você vê o envolvimento deles com aquilo. Eu não sei quanto tempo que demora lá para passar lá a exibição de cada escola de samba, o que eles fazem, mas você percebe que quantos meses, quanto tempo, quanto dinheiro, quanto tempo que eles gastaram, se empenharam para fazer aquilo. E a gente percebe que é um exemplo, né? Triste, mas é um exemplo de alguém que se dedicou a alguma coisa. Por quê? Porque aquilo para eles é a vida deles, é o mais importante para eles. E a gente também precisa, né, tirar essa lição. O quanto tempo nós separamos, nós dedicamos, nós nos envolvemos com as coisas de Deus. Que Deus é a nossa vida. Tem muito a ver com a lição da classe dos adultos agora. Isso que eu estou falando nesse momentinho, depois nós vamos continuar falando sobre isso. Mas essa é a ideia. Nessa manhã eu queria deixar para nós essa reflexão, né? Vamos dizer assim, né? Atrás do que estou correndo? O que eu estou buscando nesta vida? Aqui termina dizendo que a maior e melhor posse que vamos receber não é aqui neste mundo. Então, se eu estou buscando algo que só pode ser desfrutado nesse mundo, se eu empenho a maior parte do meu tempo em algo que apenas eu vou desfrutar nesse pouco tempo que eu tenho aqui, estou errando o alvo, né? Errando bem feio o alvo. Porque as nossas conquistas vão ficar rico e morto. A posse
maior que nós temos é na eternidade. É a vida eterna, é a riqueza da vida na presença da glória de Deus. 1 Timóteo 6,17 diz: não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Aqui nesta terra, nós temos essa grande fonte de esperança, de provimento. Às vezes parece que nos está faltando alguma coisa, mas é porque nos está faltando esta comunhão com Deus. Ele nos dá plena satisfação, Ele nos provê tudo o que precisamos. E assim possamos buscar o Senhor. Quero orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, nós te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Somos agradecidos a Ti porque nós temos este tesouro maior. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, a buscá-lo mais e mais. Que o Senhor Deus afaste de nós o amor a este mundo, as coisas, ó Deus, que nos afastam de Ti, ó Deus. Que possamos ter moderação na nossa vida. Trabalhar com moderação, buscar o sustento com moderação, o lazer com moderação, ó Deus. E em tudo, ó Pai, possamos ter em primeiro lugar, ó Deus, a sabedoria de buscar o Teu reino e a Tua justiça, ó Deus. E obrigado, ó Pai, por estarmos aqui nesta hora. Que estarmos aqui representa esse nosso desejo, ó Deus, de buscar o conhecimento, de buscar a comunhão com o Senhor. E que o Senhor nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.